A graça e a paz de Cristo para todos nessa noite. Estamos iniciando mais uma live para a honra e glória do nosso Deus nesse horário. Estamos aqui preparando as coisas, Agora que eu consegui fazer a ligação específica, Tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Todos que estiverem ao meu alcance, quando verem este vídeo no YouTube, sejam assim abençoados ricamente da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente continua com o nosso projeto, aqui quem está falando é o pastor Edmário, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. E continua assim com o nosso projeto, como eu ia dizendo, nosso projeto de pregarmos a Bíblia toda, sendo que durante todo esse ano estaremos pregando capítulo por capítulo do livro do profeta Jeremias. E sejam todos bem-vindos à nossa live, inclusive o nosso irmão William Lopes. Deus abençoe. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer mais uma vez por mais uma noite que Tu concedes a cada um de nós. E nesse momento, Senhor, porque cremos na Tua presença, porque cremos na Tua vontade, porque cremos na Tua existência, porque cremos, Senhor, que toda a fonte da bondade vem de Ti. E justamente por crermos em tudo isso, é que estamos aqui reunidos para orarmos, Senhor, para compartilharmos da Tua palavra e para trazer esperança ao desesperado, trazer fé ao incrédulo, trazer alegria para o triste, trazer consolo para o que está deprimido. E assim fazer com que cada um em Cristo Jesus possa ter verdadeira esperança, possa ter verdadeiro consolo e possa voltar-se para os Teus caminhos. Ó Senhor Todo-Poderoso, que é fonte de todo bem, de toda graça e misericórdia. Ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, revelado em Cristo Jesus, revelado no Teu Espírito Santo, revelado nas Escrituras, como Pai, Filho e Espírito Santo, para a honra e glória Tua, que são eternas para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui à palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está assim no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 do livro do profeta Jeremias, E continuaremos assim nossa leitura na versão Almeida, revista e atualizada. Jeremias, capítulo de número 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3. E diz assim a palavra do Senhor: Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor, e levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade, conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias,
visto que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido o adultério, eu despedi a perfídia a Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, viemos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até ao dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Então aqui temos mais uma vez uma conclamação do profeta Jeremias para o povo abandonar o seu caminho de erro, o seu caminho de pecado, o seu caminho de idolatria, o seu caminho de abandono ao Senhor, o seu caminho de abandono à lei de Deus, tanto nos aspectos relacionados ao culto a Deus, quanto nos aspectos com relação aos próprios israelitas em si, no trato entre eles. E assim, nesse momento, é demonstrado aqui o que? A grande misericórdia de Deus representada pelo profeta. O que isso significa? Deus demonstrando a sua misericórdia para com o seu povo, o povo qual ele escolheu e fez aliança no Sinai, e ele demonstra essa misericórdia. Esse é o ponto que nós podemos chamar. E aí o que podemos dizer com isso?
não é? A nossa forma peculiar de entender o pacto da graça é muito interessante nesse aspecto, porque o pacto da graça foi formado já desde a época de Adão. E Adão, assim, foi colocado para ele 3 mandatos criacionais nesse pacto das obras. Então, no pacto das obras, o que ocorreu ali? Deus deu 3 mandatos. E quais seriam esses? O primeiro mandato, que seria um mandato social, crescei-vos e multiplicai-vos. Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos. O segundo mandato, o mandato cultural, em que Deus colocou Adão naquele jardim para dominar, subjugar todos os outros seres, animais, toda a natureza. Cuidar, zelar. Por isso que Deus colocou ele no meio do jardim, o quê? Para que lavrasse o jardim. Então, isso envolve todo o conceito de domínio. E o terceiro, é justamente o mandato da adoração, o mandato cultual, em que Deus deu todas as árvores do jardim, com exceção de uma, todas as árvores do jardim para o homem desfrutar, e essa árvore, em uma delas que o homem poderia ter acesso, era a árvore da vida. Mas Deus não permitiu que Adão viesse a fazer o quê? A ter acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi essa justamente a árvore que Deus proibiu que Adão comesse do seu fruto. Então, nesse ponto aqui, de Adão não poder comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, é que Adão pecou. E aí, nesse momento, mais uma vez, o pacto das obras foi ali quebrado. E aí o que Deus fez? Ele anunciou o pacto da graça em Gênesis 3,15, com o descendente da mulher. Ele foi anunciado, mas não foi consumado. Esse é o ponto principal. Então ele foi anunciado ali, pelo menos em 2 momentos, em 2 momentos principais, que foi no caso, esse momento, em Gênesis 3,15, no momento em que Deus chamou Abraão, foi anunciado também. E aí tivemos uma republicação novamente do pacto das obras através da aliança do Sinai, já que ela foi uma aliança voltada exclusivamente para os descendentes físicos de Abraão. E no caso, os descendentes eleitos físicos de Abraão seriam o quê? Os filhos de Israel. E aí, nesse ponto, Israel se tornou o quê? Israel recebeu a lei, incluindo todos os 613 mandamentos que você encontra de Gênesis a Deuteronômio, a Torá. E desses 613 mandamentos, a gente vai perceber muito bem que Israel não pôde cumpri-los. Primeiramente, foi levado cativo no ano 722 a.C., aproximadamente, pelo povo assírio. E depois, aproximadamente no ano 656, que é onde é feita essa profecia de Jeremias, aproximadamente, no ano 656, Judá é destruída. Já que, após o reinado de Salomão, filho de Davi, o reino se dividiu em 2. Israel e Judá. Por isso que o texto fala nisso. E aí, onde devemos nos concentrar? Nos concentrar na misericórdia de Deus, em sempre colocar o povo em situação para buscar a misericórdia de Deus. Então, justamente nessa noite, eu quero falar sobre a grandeza da misericórdia do Senhor. Eu quero falar sobre a grandeza da misericórdia do Senhor. Então, primeira característica dessa grandeza da misericórdia do Senhor. Aí é que temos, voltamos aqui para o texto de Jeremias 3. Não é? Então, a primeira característica é a seguinte, não é?
que a grandeza da misericórdia do Senhor, ela envolve a convocação do seu povo para abandonar seus pecados. A convocação do seu povo para abandonar os seus pecados. No caso aqui, estamos vivendo na época de uma republicação do pacto das obras. Aqui nesse sentido, Israel é o povo. Contudo, entretanto, o povo de Deus é um só. Já que Deus, já sabendo que no meio de um povo sai outro povo, porque em todos esses pontos, só uma coisa garante a salvação em tudo isso. Principalmente quando é revelado o pacto da graça em Abraão. Todos os que são chamados, eles são chamados pela fé. Então aqui chegamos nesse ponto. Aí aqui chegamos. Aqui em Jeremias 3. Jeremias 3 vai dizer o seguinte. Vamos ler novamente todo esse trecho. Jeremias 3. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ela tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituís com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, ou seja, chuva fora do tempo. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és amigo da minha mocidade? Vemos aqui alguns aspectos importantes que Deus coloca. Primeiro de todas as coisas, na lei, um homem, quando se divorciava de uma mulher, ele não poderia se casar novamente com ela. Que? Sim. Em que sentido? No sentido de quê? De que se esse homem se divorciasse dessa mulher e essa mulher casasse depois com outro homem, e aí o que aconteceria? Ela de novo ficasse divorciada desse outro homem que ela se casou, então se ela fosse retornar ao marido anterior, não poderia, porque aí ela já seria considerada adúltera. E é essa comparação aqui que Deus faz ao povo de Israel, que o abandonou, seguiu outros deuses e agora de uma hora para outra quer ser abençoado novamente. Por isso que a gente vê o texto, porque enquanto estava afastada do Senhor, ela corria atrás de outros deuses, tal como que, aí diz o texto aqui, o arábio no deserto. Que arábio seria esse? Seria nada mais nada menos do que os nômades, que viviam no deserto a fazerem assaltos a viajantes e mercadores. Quer dizer, indo vorazmente, indo com malícia. E aqui Deus denuncia a malícia do povo em de uma hora para outra querer tranquilamente, desavergonhadamente, pedir que Deus os abençoasse novamente. E aí temos, conservará para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Versículo 5. Se assim me falas, mas cometes maldade, a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, vistes o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. Como eu falei na outra live, o que acontece? Uma das partes dos cultos dos deuses de Canaã era justamente a prostituição, literal. Então, o que ocorre aqui? Aqui Deus denuncia através do profeta essas práticas, falando o quê? Do povo do norte que foi cativo dos assírios e que depois se transformaram, por terem se misturado com outros povos, se transformaram em samaritanos. Aí vem, a sua pérfida irmã Judá viu isso, aí Deus testemunha isso, dizendo que Judá não pode ser inocentada, dizendo, mas eu nunca vi um exemplo desse de situação de infidelidade. Mas na realidade o povo judeu, ou seja, o povo do reino de Judá, viu que seus irmãos de Israel do Norte praticaram essa infidelidade contra Deus, por isso não tem desculpa. E aí continua assim, versículo 8. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio.
Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Já que a maioria dos deuses que haviam ali, que eram adorados pelos cananeus, ou eram feitos de madeira, ou eram feitos de pedra. Os de pedra, lógico, eram mais caros, e os de madeira eram mais baratos. Ou conforme a necessidade do tempo, né? Que cada um valorizava de uma maneira diferente. Lembre-se bem disso. E vemos, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. E aí disse-me o Senhor, versículo 11, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz, volta, ó pérfida Israel. Aí outra vez aqui, mais uma vez, a palavra conversão no hebraico, né? A palavra shuv, outra vez aqui com volta. Ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo. Olha aí a misericórdia de Deus. Diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então a gente pode ver aqui, né, nesse versículo 11. Né? Até um ponto importante para verificar aqui, né, o versículo 11. Nós vemos aqui. Né? Aqui está a compassividade de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus. Aí temos, né, temos aqui, né, temos aqui mais uma vez, né, a compassividade de Deus. E aí temos o versículo 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, ou seja, rebeldia, né? Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então, esse é o ponto importante aqui dado por Deus, de arrependimento. E aí, eu sempre utilizo esse texto aqui, não é? Que é o texto de Marcos, né? Marcos capítulo 1, versículo de número 15, que diz lá, né? Arrependei-vos, né? E ainda vou usar aqui agora, melhor ainda vou usar o de Mateus 4,17, que diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o conteúdo do Evangelho, aí já falamos de pacto da graça, né? Trazendo agora para a nossa realidade, já que a ideia é o abandonar o pecado, essa forma de abandonar o pecado envolve verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve tristeza quanto à situação de pecado, a não conformação com uma situação de pecado. E aí, nesse momento, que mais devemos estar atentos a isso, é lembrarmos que Deus, ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, essa misericórdia, ela só tem um alvo de alguém que faz a prática do arrependimento. E como isso ocorre? Qual é o start que vem? Vou utilizar essa expressão start, a ligação, o início de tudo. Começa com a graça de Deus movendo o coração do homem. A graça de Deus movendo o coração do homem ao arrependimento, já que o arrependimento é um dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus, porque só quem consegue ouvir a voz de Deus é quem de fato foi tocado pelo Espírito Santo para arrepender-se. Não é questão de força, não é questão de mera inteligência ou razão, porque se fosse questão de mera inteligência e razão, se a gente for pensar bem, todos hoje receberiam a Cristo como Senhor e Salvador. Mas não é bem assim. A realidade é que tudo depende da ação do Espírito Santo. Isso é fundamental. É a ação do Espírito Santo é que traz tudo isso. Por isso que Jesus, quando ele diz o arrependei-vos, é na realidade para despertar aqueles que foram despertados pelo Espírito Santo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí outro motivo importante para lembrarmos de que é tão importante a questão do arrependimento,
e a questão do abandono do pecado, que em João capítulo 8, quando encontramos o caso de Jesus ter perdoado a mulher adúltera, olha só o que ele vai dizer à mulher adúltera em João 8. João 8, versículo de número 11. Muita gente enfatiza que Jesus não condenou aquela mulher, mas vamos ver aqui. João 8, versículos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha o ponto principal. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha só o que Deus faz. Então a misericórdia de Deus é manifestada dessa forma, né? Numa convocação para o quê? Para o abandono dos pecados, o abandonar os pecados. Então se envolve, evangelho envolve arrependimento e fé no Salvador. Então vem esse exercício, o arrependimento. A alguns pode vir o remorso, pode vir até um sentimento de não aceitação do pecado, mas se não houver um voltar-se para o perdão que vem de Deus, para o perdão de Cristo, só passa de remorso. Mas agora a verdadeira fé no Salvador faz muita e muita diferença. Tá? Então, a grandeza da misericórdia do Senhor, ela envolve a convocação de seu povo a abandonar seus pecados, porque estabelece uma nova aliança. Porque estabelece uma nova aliança em segundo lugar. Vamos lá, os versículos 14 ao 18 de Jeremias. Jeremias 3, 14 ao 18. Jeremias 3, 14 ao 18. Diz assim: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apaceitem com conhecimento e com inteligência. É uma coisa importante aqui. Mais uma vez aparece o verbo shuv, ou seja, retornar, converter, mudar de posição, mudar de mentalidade. Isso é muito importante aqui, porque esse é um dos itens da nova aliança. Esse é um dos itens da consumação do pacto da graça. Então Deus convida seu povo, convida para exercerem fé, convida para exercerem uma mudança, conclama eles. Ele convida, conclama, chama, convoca, e assim diz, por quê? Porque ele dará a eles pastores, quer dizer, líderes, condutores, segundo o seu coração, não segundo os seus interesses materiais, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Conhecimento de Deus, inteligência, sabedoria de Deus. Sucederá que quando vos multiplicares e vos tornares fecundos na terra, diz o Senhor, nunca mais exclamará: a arca da aliança do Senhor. Quer dizer, muitos tinham o quê? A confiança de que a arca do Senhor era um amuleto da sorte, era a certeza da presença de Deus. Mas na realidade o que Deus queria não era que eles pensassem na arca, mas pensassem nele. Isso é que é o mais importante de tudo, que pensassem nele. Então isso é que é o fundamental. E aí nesse aspecto, o mais importante de todos, é justamente isso, que a gente verifica que hoje as pessoas querem colocar uma arca, querem tocar na arca, só que na realidade, o que Deus vai dizer? Sucederá que quando vos multiplicares e vos tornares fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais exclamará, a arca do Senhor, ela não lhes virá à mente.
Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. Isso é a nova aliança. Né? Isso é a nova aliança. E não se fará outra. Olha só, Deus não permitiu a construção de outra arca. E isso é importante. Quando ela desapareceu? Quando houve a invasão de Nabucodonosor. Né? No ano 656 a.C. aproximadamente. Então quer dizer, quando houve toda aquela queimada, toda aquela destruição das portas, dos muros de Jerusalém e do templo de Salomão, a arca se foi. E aí vem, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Aqui está falando de quê? Da consumação de todas as coisas. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Então quer dizer, aqui há uma interpretação literal, há uma interpretação simbólica, mas principalmente a gente tem que levar em coração mesmo, né, como posso dizer assim, em consideração o simbólico, no sentido de que agora Jesus chama pessoas de todas as nações para se voltarem para ele. E aí vem, mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como a perfídia te houveste comigo, a casa de Israel, diz o Senhor. Até aqui. Tá? E aí, no caso, até o versículo 18, eu fui até o versículo 20. Por quê? Porque encontraremos coisas que são fundamentais com relação ao quê? Com relação à natureza e o caráter dessa nova aliança. E o caráter dessa nova aliança significa uma renovação da figura de Deus como Pai. Mas principalmente aqui, de Deus fazer uma nova aliança e dar um coração novo. Vamos lá em Jeremias 31, 31, 34. Né? A gente mais tarde vai estar entrando também nessa passagem, mas é importante a prefiguração ou a preparação para a nova aliança. Diz aqui, eis aí vem dias, diz o Senhor, Jeremias 31, 31, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, ou seja, seus rituais, né? E não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a minha aliança, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, aliás, inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha aí. Então, natureza da nova aliança. Mas isso ocorre onde? Com Cristo. E aí temos Ezequiel 36, versículos 27 ao 28, que além de tudo isso, esse firmar essa aliança, esse firmar a nova aliança, envolve o que? Dar um coração novo. Por quê? Coisas espirituais só se discernem de forma espiritual. Opa! A graça e a paz de Cristo, meu diácono, Deus abençoe. Deixa eu te dar aqui o curtido aqui. Seja muito bem-vindo à nossa live. Então nesse ponto, o que ocorre? Que na nova aliança, Cristo nos chama. Na nova aliança, Cristo nos chama para ouvirmos a sua voz de coração aberto, de coração livre, de coração santificado na presença dele. Isso é o que há de mais maravilhoso em tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Então, como se diz, só espirituais podem discernir coisas espirituais. Como diz na primeira epístola aos Coríntios, que diz lá, discernindo
coisas espirituais com espirituais. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, não é? Vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então quer dizer, não é o livre-arbítrio de alguém que vai fazer as pessoas entenderem as coisas de Deus. Não é também a capacidade humana, não é. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o que isso significa? Só aquele que está disposto a ouvir a voz de Deus, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, pode entender as coisas espirituais tais como elas são. Essa é a natureza e a característica de quê? Da nova aliança. A característica da nova aliança é justamente essa, de sabermos que o nosso Deus, as coisas de Deus, só se podem compreender espiritualmente. É essa a questão principal, tá bom? Essa é a questão principal. Então nós podemos ver aqui. E aí o que nós podemos ver mais? Ezequiel 36, como eu já disse, Ezequiel 36, versículos 25 a 27, que vai dizer assim, aí vem, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Coração novo. Não coração duro. Olha só a coisa mais importante. Então só aquele que recebe de Deus um novo nascimento, um coração novo, esse recebe de Deus o entendimento das coisas de Deus. Precisamos de quê? De simplicidade. Seja bem-vindo, Miguel. Deus abençoe sua vida. Tá? Deus abençoe. Deixa eu acenar aqui para você aqui no Instagram. Pronto. Já acenei aqui para você. Então, como estamos falando aqui, a nova aliança em Jesus Cristo, não a aliança de Moisés ou a aliança do Antigo Testamento, mas a aliança do Novo Testamento em Jesus é uma aliança que faz com que o nosso coração tenha o que? Temor e tremor de Deus, mas ao mesmo tempo prazer e alegria nas coisas de Deus. A gente não sente prazer mais nas coisas do mundo, sente prazer nas coisas de Deus. Na nova aliança, nós sentimos prazer, alegria nas coisas de Deus. As coisas do mundo já não nos satisfazem mais. Para a honra e glória do Senhor. Então por causa disso eu não vou me divertir mais. Há coisas mais importantes. Ou seja, o que isso significa? Que não vamos poder nos divertir? Podemos nos divertir, mas nos divertir com inteligência. Nos divertir fugindo do pecado. E aí vivendo uma nova vida com um coração novo para servir a Deus com alegria. E aí, como podemos ver aqui, Hebreus 8, versículos 8 a 12, que falam da nova aliança. Hebreus 8, versículos 8 a 12. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui para a gente. Hebreus 8, do 8 ao 12. Já vou te responder, Miguel. Deixa eu só terminar de ler aqui
a leitura aqui de Hebreus 8, do 8 ao 12. Olha só aqui, ó, o texto. Que maravilha, que bênção aqui, ó. Outra vez, ó, confirmando aqui em Hebreus. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E quando ele diz nova, já está no versículo 13, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Glórias a Deus. Pode fazer a pergunta, Miguel. Pode digitar aí a sua perguntinha aí, tá bom? Enquanto isso, eu prossigo com a leitura e aí eu vou te responder, tá? E aí mais um texto pra gente, falando sobre nova aliança. E aí temos aqui a ceia do Senhor, onde Deus estabelece, onde Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança. Olha só aqui, ó. Lucas, né? 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Vamos lá. Lucas 22, 19 e 20. Parece que eu já vi a pergunta aqui do Miguel. Deixa eu só ler Lucas 22, 19 e 20. Vamos lá. Lucas 22, 19 e 20. Né? Diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então aí está. Então, voltando aqui, né? Voltando aqui o que eu estava falando antes, acerca do pacto das obras e do pacto da graça, aí você vai perguntar, Miguel, o que isso tem a ver com a minha pergunta, que quem foram os patriarcas? Tem tudo a ver. Os patriarcas, Miguel, eles já começam com Adão. Patriarca vem de pai. Então, os patriarcas da humanidade, quem são? Vamos lá, os patriarcas da humanidade. Nós temos, no caso, né, são Adão, tá? Adão é um dos patriarcas, tá? Depois dele vem o seu descendente Sete, né? Já que entre Caim e Abel houve todo aquele problema em que Abel foi morto e Caim foi deserdado. Aí temos Sete. Depois de Sete temos Noé, que foi um dos patriarcas da humanidade, que já que dele veio Sem, Cã e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé, ou Cão, né? Já voltou. Tô tendo um problema no streaming aqui. Lá no Facebook. Eu estou resolvendo o problema aqui no Facebook. Tá bom? Pronto, voltei aqui no Facebook. Então, isso quer dizer o seguinte, aí como eu já disse, Miguel, então o ponto é esse, que os patriarcas eram nada mais nada menos do que líderes ou pais, e sobre eles repousava o quê? Toda a liderança familiar, toda a liderança espiritual, tá bom? E aí, passados os patriarcas, que no caso foi passado o patriarca Moisés, aí veio Josué, o primeiro juiz, e se seguiu os juízes até Samuel. E de Samuel veio Saul, e de Saul até o último rei de Judá, que foi Zedequias, segundo as Escrituras. E aí depois veio todo aquele período interbíblico, né?
depois de Zedequias, né, vieram alguns governadores, mas Israel já não era uma nação independente, né, que aí veio Neemias, Esdras, etc. Né, e lá na Pérsia estava lá Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, né? Então, houve tudo isso aí, tá bom? Então, voltando aqui, uma nova aliança estabelecida. Jesus estabeleceu uma nova aliança. E ali, ele passou a ordenança da ceia do Senhor. E ali, simbolizado no cálice, este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Essa é a graça de Deus se estendendo. A grande misericórdia de Deus. Então, a grandeza da misericórdia do Senhor envolve, em primeiro lugar, a convocação do seu povo a abandonar seus pecados. Em segundo lugar, porque estabelece uma nova aliança. E agora, em terceiro lugar, para que se manifeste nossa filiação com Deus. Para que se manifeste a nossa filiação com Deus. Tem uma finalidade a misericórdia de Deus, é se manifestar a nossa filiação, a nossa total dependência de Deus. Tal qual um filho que no colo do seu pai se atira ao chão esperando que o pai o pegue, assim também a expectativa de Deus para conosco. Então vamos lá. Jeremias 3, versículo 19. Agora sim, eu vou ler novamente o versículo 19. Porque assim é estabelecida a nova aliança, e, em consequência, nossa filiação, que é uma bênção dessa nova aliança. Jeremias 3, tá? Jeremias capítulo de número 3, novamente. Estamos aqui de volta. Aí diz o versículo 19: Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Deus fazendo, não é, um diálogo com Israel rebelde, ou seja, com Judá rebelde. E respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta perfidamente, ou seja, desavergonhadamente, traidoramente, ou seja, de maneira infiel do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus, ou seja, não clamaram devidamente ao Senhor. E aí o versículo 22, voltai, aí outra vez, a palavra no hebraico shuv, mais uma vez shuv, dá a ideia de retorno, de alguém que está indo para o abismo, e aí a pessoa retorna para o caminho correto. Aí vem, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão. Outeiros são os lugares de adoração idólatra, né? Nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Isso aí é importante. A força é tão intensa nesse versículo 23, que na realidade, nesse versículo 23, a gente pode perceber que ele não tem nenhum verbo aqui. São todas expressões de estado, né? São todas expressões de estado, ou seja, de ser. Não são expressões de ação. Né? Versículo 23 fala, na verdade os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus, salvação de Israel. Literalmente é isso. Esse não está no texto original do hebraico. Não é? Tamanha é a ênfase que é dada a essa passagem. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor. Ou seja, Deus está ensinando o povo como verdadeiramente deveria se dirigir a Ele. Deitemo-nos em nossa vergonha. Uma forma de prostrar-se, né? Cubra-nos
a nossa ignomínia, ou seja, a ideia de cobrir-se de pano de saco, ou seja, pano de baixa qualidade, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, ou seja, uma coisa corporativista, uma família inteira, um povo inteiro reconhecendo assim. Desde a nossa mocidade até o dia de hoje, longo tempo, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Então, a ideia aqui é a ideia de filiação, uma verdadeira filiação, uma verdadeira dependência de Deus é o que traz aqui. E aí quando trazemos para a nossa realidade, experimentar da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é um ponto principal. Eu vou até fazer uma coisa aqui, vou colocar aqui, não é? Lá no Facebook, eu vou colocar uma definição de misericórdia. Misericórdia é o amor de Deus demonstrado para aqueles que num estado de miséria pecaminosa recebe de Deus o seu favor sem merecimento algum. Tá? Essa definição aqui é baseada no teólogo Luiz Berkoff. Me baseei nela para colocar essa devida definição de misericórdia. E aí, essa misericórdia, ela é representada onde? No Evangelho. O Evangelho, ele é o anúncio de quê? É o anúncio da nova aliança. É o anúncio do pacto da graça. E aí como podemos ver o pacto da graça? Aí está, pacto da graça, João capítulo 1. João capítulo 1. E ele fala em filiação, né? E ele fala em filiação. Aí diz aqui, ó. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí o pacto da graça, no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A quem? Aos descendentes físicos de Abraão. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A quem? Aos descendentes espirituais. Ou seja, e aí descendente espiritual envolve todo aquele que exerceu a sua fé ao Senhor Todo-Poderoso durante todas as eras, desde a era da antiga aliança à era da nova aliança. Então aí temos aqui Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7. Gálatas 4, versículos 1 a 7. Gálatas 4, versículos 1 a 7. Gálatas 4, versículos 1 a 7. Aí aqui está. Digo, pois, aí Gálatas 4, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, porque é ele que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, através da obra do Filho de Deus unigênito, nós somos adotados pela fé como filhos de Deus. E essa é a essência da nova aliança. E essa é a essência da misericórdia de Deus. Antes pecadores, perdidos,
agora somos pecadores redimidos, filhos de Deus, resgatados pela graça do Senhor. Que maravilha! E isso é esperança, isso é certeza de que não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. E por pertencermos ao Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas de descanso, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. E Ele prepara-nos uma mesa perante os nossos inimigos. Quem? A carne, o mundo e o diabo. Unge-nos a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia sempre nos seguirão todos os dias. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Obrigado, Jesus. Então encerro aqui essa palavra. Agora eu vou estar mencionando aqui as pessoas que estão no nosso caderno de oração. Não é? A lista é bastante grande. Vou mencionar aqui e aí logo após estarei fazendo a oração. Das pessoas da Terceira Igreja Presbiteriana eu tenho aqui Jerônimo e Lia, presbítero Joelson e irmã Adelaide, presbítero Elísio e Marlene, presbítero José Luiz e Maria Eliane, e seus filhos, logicamente, as famílias aqui representadas, evangelista Edson e irmã Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o irmão Luciano, sobrinho do nosso irmão Jerônimo, o João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, o Vanderlei, sua esposa Valdelice e William, o Júlio, a Laudir, o Valdir, o Dante e o Valdemir. Todos eles são do grupo Nazireu, né? Presbítero Francisco e sua esposa Deise Galiza, superintendente da escola dominical, o irmão Rui Siqueira e a irmã Clébia, que estão lá em Minas, né? No caso, a Clébia está no Espírito Santo. Os irmãos Robson e Jacira, com seus filhos Peterson e Ian, com suas respectivas famílias, né? O irmão Iranilson, a irmã Edileia, seu filho e sua filha Beatriz. O pastor Alain e sua família, né? Estão passando, assim, dificuldades, estão aqui. E aqui ainda acrescento mais, né? Os irmãos da UPH, o irmão Luiz Augusto, o irmão Reginaldo Santos, o irmão Cosme, o irmão Jair, o irmão Adilson, o irmão Jorge Fonseca, o diácono Francisco, o presbítero Gilson, o diácono Samuel e sua família, o irmão Renner, o irmão Sebastião, o diácono Alexander, que entrou aqui com a gente brevemente nessa live, o irmão Ademir Antônio, o diácono Ronaldo Assunção, o irmão, creio que é Castorino, né? O irmão Cláudio Viana, o diácono Luciano Clapp, da Terceira Presbiteriana. Da IEMA eu tenho a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, a irmã Lisonete, o Paulo César de Stefani com a sua família, Alessandra, Valentina e Ezequiel, a irmã Marisa Moraes, a Laurinha e o Guilherme, família, né, o presbítero Alexander, a irmã Bárbara, a Beatriz, o Edmundo, o irmão Márcio e a Tatiana, o irmão Valdemir, a irmã Sandra, seu filho Valdenir Júnior, a Larissa e seu esposo Jonathan e o Ezequiel. E aqui eu incluo a irmã Aline, a irmã Esther, seu esposo Michael, a irmã Karina, seu filho, seus filhos, né? A Letícia e o Lucas, creio bem, né? E aí temos aqui a irmã Beth Mário, Marcelo Mário, Simone Mário e demais. O presbítero Edson, junto com a sua esposa Evânia e seus filhos Henrique, Tainara e Tainá, a irmã Lidiane, seus filhos Samara e Samuel, seu esposo Fábio, e o irmão pastor Júlio, a diaconisa Mônica, o Samuel e a irmã, a nossa irmã diaconisa Mônica, a Priscila. Né? E aqui eu incluo também os irmãos da congregação Batista, né? O pastor André Pires e sua família, a irmã Loren Laudina Ferreira de Andrade, a irmã Lênia Santos da Silva, a irmã Sheila Gomes Lessa,
a irmã Neide da Silva Barbosa, o irmão Josué da Silva Barbosa, a Larissa da Silva Barbosa Inácio, o diácono Carlos Marcos Barbosa, nosso irmão Wallace Henrique Inácio, o Adelson de Oliveira, nosso irmão, Aurelino Leite dos Santos Filho, o diácono Paulo Roberto da Silva, o irmão Wallace Barros Lima e família, a irmã Marília e o pai do nosso irmão pastor André Pires, né? O evangelista pastor Paulo Pires. Tá? E os demais nomes estão no caderno, Deus sabe de todas as coisas. Vamos estar orando nesse momento para encerrar, né? Já passamos do nosso horário já. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, as vidas deste caderno. E aqui, Senhor, encontram-se todos eles, Senhor, inclusive alguns, Senhor, mesmo não tendo mencionado os nomes, Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, operes a Tua graça, realizando a Tua cura, Senhor. Realiza a cura para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Para aqueles que precisam do fortalecimento da fé, a fé de cada um seja fortalecida para a Tua honra e para a Tua glória. E que cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba de Ti a Tua presença e o Teu poder. E, ó Deus, vai operando a Tua graça, ó Deus Todo-Poderoso, nesse momento. E, ó Pai, confiamos em Ti, Senhor. Abre portas de emprego, abre portas de negócio, abre portas de trabalho, Senhor. Realiza a cura, realiza a libertação e traz principalmente salvação, Senhor, e verdadeiro novo nascimento para aqueles que precisam. E reveste a cada um da Tua armadura e faze amadurecer em cada um crescimento espiritual, que é o fruto do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos lembremos sempre da Tua graça e misericórdia, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus irmãos, na vida da minha parentela e da parentela da minha esposa. Para a Tua honra e para a Tua glória te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem estaremos mais uma vez, Jeremias capítulo 4. Se você estiver ao alcance do YouTube, inscreva-se, compartilhe e dê o seu like. Tá bom? Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E dizemos amém. Graças a Deus. Encerrando aqui no Instagram. E encerrando agora no Facebook.